E de que tudo é teu, Pai, nada é nosso. De que nós somos administradores daquilo que o Senhor nos entrega. E de que a gente tem de devolver sim a primeira parte a Ti. E de que todo o resto a gente depende da Tua sabedoria e da Tua graça para poder administrar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos ajudado a entender isso. O Senhor tem nos ajudado a viver isso. Amém. Vou tentar usar esse aqui, que hoje eu tenho um amigo ali que está me ajudando. Bom dia, paz do Senhor para quem a gente não viu, feliz ano novo, né? Para quem a gente ainda não teve a oportunidade de abraçar, de cumprimentar. Eu tenho conversado com a Ju e nós tivemos inclusive uma reunião com a liderança, com o nosso pessoal que está mais engajado essa semana. E foi muito, para mim, foi algo assim muito compensador ver os olhos das pessoas, mas principalmente o coração de cada um, como as pessoas estão realmente voltadas e determinadas a terem um ano diferente, um ano abençoador. Eu vou trazer um pouco o que eu falei da semana retrasada. Nós tivemos até um problema técnico, eu estava aqui na igreja sozinho, porque eu pedi para que vocês não viessem, nós tivemos como é que chama do negócio do rebanho aí? Contaminação de rebanho, eu acho que aconteceu faz 2 semanas, e muita gente pegou ao mesmo tempo, e a gente falou, tá bom, a gente já está acostumado a fazer as nossas reuniões pela internet, e nós resolvemos fazer aquilo. Eu liguei tudo aqui, e no final deu um problema lá no computador, e eu não consegui finalizar tudo aquilo que eu tinha no meu coração. Mas Deus falou muito para mim, falou, você não terminou, mas eu terminei. Você não concluiu, mas eu concluí no coração das pessoas que estavam assistindo. Então, isso me fez descansar. Eu cheguei em casa, a Ju falou assim, nossa, você ficou chateado? Eu falei, eu fiquei, mas eu estava tranquilo, entendi o que Deus tinha falado comigo. E eu sei que no meu coração as pessoas entenderam a mensagem. Eu vou dar um rápido retrospecto daquilo que nós falamos, porque naquele dia eu pedi para você entender que toda verdade é paralela. Da mesma forma que a gente tem visto a malignidade, as questões da sociedade, as circunstâncias ao nosso redor decaindo por uma depravação total, se você olha a Bíblia e você observa o que ela diz, o que ela nos diz, a gente percebe que o mundo está indo em oposição. A gente está indo para esse lado, nós que estamos buscando os princípios bíblicos, olhando a palavra de Deus, nós estamos indo para esse lado e o mundo está totalmente oposto. Você vê isso. E nos últimos anos a gente viu, principalmente nos 2 últimos anos, a gente viu essa depravação sendo incrementada e multiplicada em uma velocidade que nós percebemos. Deu para ver e sentir como essas coisas estão indo mais rápido. Verdade? Você sentiu isso? Então, com isso, eu digo que toda a verdade é paralela. Da mesma forma que esse caminho do mal tem sido conduzido de uma forma muito mais rápida por aquelas pessoas que estão sendo instigadas, levadas, conduzidas por Satanás, nós vemos também que Deus está trazendo um entendimento também mais aguçado, mais avançado, para que a igreja dele não seja enganada. Você não será enganado. Você não será iludibriado. Você não vai entrar na falácia do mundo se você, e enquanto você estiver pego, preso, amarrado, como nós cantamos um pouco aqui hoje, né, na palavra do Senhor. Porque daí esses fundamentos vão fazer diferença para você. Na hora que você olhar e vir que as pessoas estão falando isso, você vai falar, opa, mas a Bíblia fala isso.
As pessoas estão fazendo isso, você vai ver, nossa, mas Deus não nos ensinou para fazer isso. Então, são esses detalhes que quando você está nos caminhos do Senhor, você vai ficar atento e você não vai cair na armadilha do inimigo. Toda a verdade é paralela. Assim como a malignidade cresce, a palavra de Deus também vai crescer no coração daqueles que o buscam, em espírito e verdade. Então, eu falei isso. Eu li um capítulo, no capítulo de Provérbios, capítulo 28, versículo 2, eu li para você que a corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Isso é uma palavra do livro de Provérbios, escrito há milhares de anos. E nós temos que buscar isso, seja no governo, seja na sua casa, seja na igreja, seja nos seus negócios. Você tem que buscar ser sábio para que, e prudente, para que você seja conduzido em estabilidade pelo Senhor. Outra coisa que eu falei, nós somos conhecidos pelos nossos frutos, mas o que são nossos frutos, senão aquilo que trazemos em nossas raízes? Foi uma frase que eu repeti do profeta, do pregador Davi Rebolo. Ele disse, somos conhecidos pelos nossos frutos. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Mas o que são os nossos frutos, senão aquilo que trazemos em nossas raízes? Você já tirou uma maçã de um pé de jabuticaba? Meio difícil, só se alguém pendurou ali. Você não vai tirar laranja de pé de banana. Tudo vai depender da raiz, de onde você está fundamentado, de como você cresceu, de como você se fortaleceu. Eu me lembro também que eu falei que ninguém pode frutificar uma natureza diferente do seu DNA. Quando nós nascemos em Cristo, nós nos tornamos nova criatura. Então existe uma necessidade no seu coração, nós estamos falando muito de coração. A Ju acabou de falar do coração de Davi, eu vou voltar nisso daqui a pouco. Ninguém pode frutificar uma natureza diferente daquilo que você está fundamentado. Quando você nasceu em Cristo, o seu DNA mudou. A natureza de Cristo entra em você. O Espírito Santo começa a trabalhar, porque aí é o lugar dele. Ele é aquele que mora e deve ser bem-vindo no seu coração. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Sendo templos do Espírito Santo, nós precisamos dar lugar a Ele para que o nosso DNA, a nossa natureza, o nosso condicionamento cerebral, de pensamento, seja transformado. Você crê nisso? Eu creio piamente nisso. Não dá para mudar esse entendimento. Então, a palavra profética que eu me lembro, que eu também falei para vocês, que Deus trouxe no meu coração, é que se não tratarmos dessas raízes, elas ficarão expostas. Se não tratarmos dessas raízes, elas ficarão expostas e serão percebidas como nunca. Veja bem, de qualquer forma, você vai ser reconhecido. O mundo olha para você e te acha louco. Aquilo que você crê, aquilo que você fala, aquilo que você professa, aquilo que você tem sido ensinado desde os seus tempos iniciais de vida com Cristo, para o mundo é loucura. Está tudo bem com você isso aí? Você não liga a ser chamado de louco? Se você não ligar a ser chamado de louco, está tudo bem, eu vou continuar, então essa mensagem é para você. Se você tem algum receio disso, então preste atenção. Talvez a gente consiga mudar um pouco o seu entendimento para que você receba essa mensagem de uma vez por todas. Eu li um versículo essa semana, que eu repeti esse versículo da semana que eu havia ministrado e eu li com a liderança essa semana. E vou ler novamente com você. Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Lá em Provérbios também diz que nós fazemos os planos, nós avaliamos tudo, mas quem dá o resultado é o Senhor. Deus está dizendo para você e para mim: consagra, apresenta para o Senhor os planos.
O próprio Espírito Santo vai te auxiliar para que este plano que o Espírito Santo borbulhou, fez nascer aí dentro de você, gerou vida em você e te fez grávido, espiritualmente falando, dessa mensagem. Consagre ao Senhor. Entrega ao Senhor. Uma coisa é eu santificar ao Senhor, a outra coisa é eu consagrar. Quando eu consagro, eu entrego. Eu tinha um Fusquinha, muita gente sabe disso, talvez você esteja há pouco tempo aqui, você não sabe. Eu comprei um Fusquinha uma vez, usado. Eu falei, eu vou restaurar esse Fusca e quando o Lute crescer eu vou dar para ele. Peguei aquele Fusca e tirei tudo, carpete, e coloquei carpete novo. Fui lá, comprei um conjunto de um Honda Fit que eu tinha visto que tinha batido. Eu fui lá na loja, comprei os bancos, mudei todo o trilho, coloquei, encaixei aqueles bancos, mudei a parte do motor, coloquei uma ignição eletrônica, velas de Porsche, o negócio estava bom. O torque daquele Fusca, a cara dele era feia. Estava precisando mexer por fora, mas eu comecei a trabalhar por dentro dele. Talvez, irmão, alguém olha para você e fala assim, não está dando nada por esse visual aí. Mas trabalha por dentro. Deixa Deus consertar você. Deixa Deus trabalhar aí nesse interior. E você vai ver que daqui a pouco, não importa o que está por fora, vai valer muito. Eu trabalhei naquele Fusca, deixei ele bonitinho, por fora ainda não estava do jeito que eu queria, mas um dia eu estava sentado aqui, nesse espaço aqui, e eu estava falando com um pastor, e Deus falou assim, dá seu Fusca para ele. Eu falei, ai Satanás, sai daqui. Eu não sabia se era o Senhor, mas eu ouvi essa voz, dá seu Fusca para ele. Eu falei, que eu vou dar meu Fusca para ele, rapaz? Ele era motivo de gozação, tudo bem, as pessoas olhavam, não davam muito, mas eu sabia o que ele valia. Eu ia levar minha filha para a escola, a gente ainda morava em São Paulo, ela ia baixando no banco, ela não queria que ninguém percebesse que ela estava naquele Fusquinha feio. E ela já era baixinha, mas ela baixava, daí passava e nem via a cabeça dela. Eu olhava para ela, eu dava risada, falei, Monique, calma, fica tranquilo. Não, pai, esse carro é muito chato, muito duro. Daí eu encontrei esse irmão, esse pastor, numa outra reunião. Eu estava aqui na igreja. E Deus falou, dá teu carro para ele. Quando Deus falou isso, e eu entendi que era Deus, eu peguei a chave e falei, antes que eu mudasse de ideia, eu falei, tá aqui, é teu. Ele assustou, falou, o quê? Eu falei, não, Deus mandou dar para você. Vende teu carro que está quebrado, você fica chegando atrasado, é bateria, é não sei o quê, tá. Ele vinha de Sorocaba para cá, todo domingo. E ele olhou para mim assim, mas como eu vou fazer? Eu falei, não, esse carro não é para você usar. Ele não vai aguentar você vir de Sorocaba para cá, é para você vender, vende o seu e você compra o melhor. E foi isso que ele fez. O meu carro valeu quase o dobro do carro dele. Ele vendeu e comprou um carrinho bonitinho. Aquilo fez o Lute chorar. Ele não se lembra disso, mas ele chorou. Eu fiquei chateado no início, mas depois me trouxe uma alegria muito grande. Por quê? Porque eu tinha entendido o que eu tinha falado. Um dia eu tinha orado por aquele carro. Eu tinha colocado a minha mão naquele carro e falei, pai, eu consagro esse carro para o Senhor. Eu estava falando tudo isso para você entender essa frase. Eu falei, pai, eu consagro esse carro para o Senhor. Daí o dia que Deus pediu para eu dar, eu dei. Por quê? Porque não era mais meu. Eu tinha consagrado ao Senhor. Assim como a mãe de Samuel fez. Assim como Maria e José, no 8º dia, quando Jesus tinha nascido, eles levaram diante de Simeão para que ele fosse consagrado, apresentado diante do Senhor. Nós entregamos aquilo para o Senhor. Então, existe um plano de Deus. Confia ao Senhor as suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. É o mesmo versículo, é outra tradução. Confia ao Senhor. Não tenha medo disso. E você vai ser bem sucedido. Amém? Eu não sei se eu falei também, mas eu me lembro que eu comecei essa introdução, que a Deus Primeiro existe, para quem não sabe, vai fazer 20 anos. E depois de uma experiência com Deus, a Ju e eu tínhamos que tomar uma decisão
de iniciar a igreja, ali nós iniciamos, mas um pouco antes disso, alguns meses antes disso, nós tivemos que tomar uma decisão muito difícil no lugar onde a gente estava. Então, a gente precisou falar com um advogado, nós chamamos ele, era um amigo nosso, juntamos todo o processo, alinhamos toda a narrativa, tudo aquilo que a gente precisava conversar, estava tudo escrito, tudo muito bem feito. Mas na hora de apresentar, eu reuni a diretoria e falei, olha, amanhã nós vamos conversar. Uma noite antes, repete para mim, assim, uma noite antes. Sabe, muitas coisas que você vai planejar para o dia seguinte, ouve o que Deus fala com você uma noite antes. Uma noite antes, Deus falou no nosso coração. Eu só estou esperando ver o que você vai fazer. Eu só estou esperando ver o que você vai fazer. E para nós aquela situação era uma situação muito difícil, uma situação complicada, uma situação que envolvia muito relacionamento. Mas eu me lembro também que na palavra do Senhor, muitas vezes Davi se comportou e o seu coração, ele estava voltado para Deus, não voltado para os homens, não voltado para aquilo que os homens estavam fazendo com ele, para as circunstâncias ao redor dele. E uma vez Davi falou assim, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Nós não íamos fazer isso, mas para mim aquela palavra valeu. E nós não queríamos estragar, de alguma forma, desviar aquilo que o Espírito Santo já estava fazendo na nossa vida. E a gente ainda não compreendia o que era. Nós não sabíamos que abriríamos a Deus primeiro alguns meses depois. Mas eu já estava preparando aquele caminho. Por isso Deus falou, eu só quero ver o que você vai fazer. Daí no dia seguinte, eu simplesmente cheguei diante daquele pessoal, daquela diretoria, peguei tudo aquilo que nós havíamos escrito e falei a parte boa daquilo que nós tínhamos escrito. E a parte que iria trazer obrigação para eles, eu falei assim, eu vou rasgar diante de vocês, porque o resto é com Deus. E aquilo nos fez ficar muito mais leves para conduzir aquilo que Deus tinha para nós. Alguns meses depois, a Deus primeiro nasceu, porque Deus colocou no nosso coração, a gente estava sentado no final do banco, lá na Igreja Cristo Salva, ali no Planalto Paulista, a Ju e eu, nós olhamos um para o outro, nós chegamos em casa, sentamos, oramos, e a gente falou, domingo que vem a gente começa algo, aqui em casa. Nós não vamos chamar ninguém, mas as pessoas que nos contatarem, a gente vai convidar para estarem com a gente. A Deus primeiro não nasceu como fruto de desordem, de briga, de divisão, de nada. A Deus primeiro nasceu no coração de Deus. Porque Deus queria que, de alguma forma, nós alcançássemos alguém. Talvez tenha sido você. Talvez essa semente que Deus plantou no nosso coração, de esperar e ver o que nós faríamos, foi para atender você. O seu desejo, o seu sonho. A Ju estava falando hoje de sonhos. E eu vou fazer algo diferente. Eu estava sentindo isso no louvor, eu não ia fazer, passou... E Deus me lembrou novamente. Ali no lado tem uns papeizinhos coloridos. Eu vou pedir, tem caneta, tem tudo ali. Durante o momento que eu estiver falando aqui. Ou se você está assistindo em casa, se você está assistindo pela internet. Durante o momento que eu estiver falando aqui, pegue aquele papel ali. Escreve o teu sonho. Escreve o que Deus está falando para você. O teu sonho, como a Ju mesmo colocou hoje aqui. O teu sonho de vida. O teu sonho de como você pode atuar nesse lugar. Escreve, eu vou te dar toda a liberdade para você se levantar, escrever, segura para você. Depois nós vamos apresentar juntos para o Senhor. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, pode começar a levantar e fazer, tá bom? Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou falando. Espera, não precisa nenhuma... isso, obrigado. Vamos lá. A mensagem que eu tenho para você hoje, eu estava na introdução até agora, tá? Você sabe que as minhas introduções demoram mais, muitas vezes, do que a palavra. Mas a mensagem que eu tenho para você hoje tem um título. E o título é
faça acontecer. Faz você acontecer. Presta atenção aqui, eu vou só pedir para você não se distrair. Tá bom? Você tem que estar focado. Alô? Quem não está escrevendo, espera, que vai chegar até você, e o restante fica focado aqui. Contratado, dá para fazer? Porque senão eu me distraio com vocês. Não espere para ver o que vai acontecer. Você faz acontecer. Não espere para ver o que vai acontecer. Você faz acontecer. Deus fala para você, eu só quero ver o que você vai fazer. Então, faça acontecer. Eu fico impressionado com pessoas que não agem como poderiam agir. O meu choro e o nosso choro como pastores, como amigos de pessoas que a gente conhece e conhece as habilidades dela, é que a gente olha para a pessoa e a gente vê que ela tem talento. Eu sou meio descobridor de talentos, eu só não sou tão bom em fazer com que esse talento se expanda. Mas conhecer na vida da pessoa o talento dela, Deus me dá esse discernimento. E eu fico impressionado, eu fico chateado às vezes sozinho eu oro diante de Deus, coloco o teu nome, coloco o nome de alguns que estão aqui diante do meu olhar nesse momento, e eu falo, Pai, tem misericórdia dessa pessoa, a ajuda. Eu olho para a pessoa e vejo o talento, ela tem as finanças em ordem, ela tem conteúdo, ela tem algo para compartilhar, sabe fazer, sabe conduzir o seu tempo. Mas muitas vezes espera para ver, não espera para fazer. Deus está falando para você que você precisa fazer. O que a gente, vamos ser sinceros aqui, o que a gente está esperando acontecer? Nós tivemos 2 anos aí de conturbação global, não é verdade? 2 anos. Algumas pessoas, durante esses 2 anos, ganharam dinheiro como nunca antes. Estamos na crise global. Tá, tudo bem. Mas Deus deu a você uma capacidade, um entendimento de fazer, muitas vezes, negócios, de fazer relacionamentos, de conduzir situações, como nunca antes você se deparou. Nesses 2 últimos anos, parece que essa coisa também cresceu. Eu falei, toda a verdade é paralela. Da mesma forma que o inimigo quer cegar as pessoas e confundi-las nesse tempo, nessa estação, Deus está dando aos seus filhos um esclarecimento, um discernimento maior para conduzir e finalizar as suas coisas. Se você é dos negócios, Deus vai te abençoar ainda mais. Se o teu forte é relacionamento, abra os seus olhos, porque Deus vai te abençoar ainda mais. Se você trabalha na igreja, trabalha fora, se você é um músico, se você é um professor, um mestre, seja o que for, Deus vai te abençoar ainda mais, porque toda verdade é paralela. Não importa o que o inimigo esteja fazendo. Você fala, mas importa sim, eu estou vendo o mundo ruim, eu estou vendo o mundo mal. Tem gente que só olha o lado negativo. Essas pessoas você não deve prestar tanta atenção. Focaliza a sua atenção nas bênçãos do Senhor, na graça do Senhor, porque senão você vai andar para trás. Deus está dando para você, uma oportunidade de crescer. Nestes últimos tempos, Deus está dando discernimento aos seus filhos como nunca deu antes. Eu vou te falar a verdade. Antes da pandemia, nós estávamos buscando o Senhor, nós estávamos orando, a igreja estava fazendo o seu trabalho, mas nesses últimos 2 anos, Deus tem aberto o meu entendimento para coisas maiores, para sonhos maiores. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se é a virose, eu não sei se é o temor, eu não sei, seja o que for, não me importa, o que Deus está me dando eu quero. A não ser que você não queira. A não ser que você queira ficar aí como o resto do mundo sentado, olhando as coisas acontecerem e vendo o tempo passar, e nada de sonho, nada de grandeza, porque está tudo bem na sua casa, está tudo bem com você, então tudo bem, eu não vou tocar em você. Mas você se acerta com Deus depois. Porque a palavra do Senhor é para a tua vida, é para o teu coração.
O que você está esperando? Esse novo normal? Que novo normal? Eu digo, qual era o seu normal antes da pandemia? Esse tal de novo normal, muitas vezes é uma enganação. Porque se o teu normal antes de pandemia, há 2 anos atrás, era instabilidade, falta de relacionamento com Deus, falta de uma vida mais direta para buscar o discernimento daquilo que Deus tem para você, se esse era o teu normal, por que você está esperando alguma coisa voltar ao seu normal? Você tem que buscar aquilo que Deus tem para você. Eu falei essa semana, nós queremos continuar fazendo aquilo que nós já sabemos, e nós já buscamos, e nós entendemos, e sermos ótimos professores, ou sermos ótimos alunos daquilo que nós temos aprendido nesses 2 últimos anos? Eu quero ser esse ótimo aluno. Eu quero pegar esse aprendizado que o Espírito Santo está colocando no meu coração, levá-lo para um próximo degrau, conduzir diante de Deus e das pessoas aquilo que Ele me deu para fazer, e fazer do melhor jeito que eu puder. Gente, não dá mais para esperar para ver. A gente tem que fazer aquilo que Deus está falando para nós fazermos. Por quê? Porque Deus sim está esperando ver o que eu vou fazer, o que você vai fazer. Você vai precisar criar essa urgência. Como eu crio essa urgência? Olha, lá em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar, ele vai cear com você. Mas essa porta, imagina aí o seu coração. Você consegue imaginar seu coração? Já viu uma foto de um coração? Teu coração está batendo. Deus está pedindo para entrar. Como que ele vai entrar? Quando você abre, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, imagina o seu coração, olhando de fora, você não vê nada para segurar. Mas é de dentro que você abre, é do seu interior que você abre. Você fala assim, Pai, eu abro meu coração para você. Entra, faz morada, faz o que o Senhor precisa fazer. A gente olha para vocês como facilitadores, como os líderes de alguém. Alguém que vai facilitar a entrada de alguém no reino de Deus. Você é um facilitador. Agora, existem facilitadores que esse próprio nome está criando poeira, porque ele não facilita. Ou você complica, ou você facilita. Ou você impede, ou você facilita. Ou você sai do seu lugar, ou você fica parado, sentado no seu lugar, achando que muitas vezes está fazendo alguma coisa. Facilitadores geram essa urgência. Ao contrário de a gente ficar dando desculpa do passado, o nosso trabalho hoje é identificar, olhar, observar e ver o que Deus está dizendo. Opa, quem é essa pessoa? Ontem eu estava com o Luiz e o Elias, a gente foi buscar o Lute em São Paulo, e a gente parou numa padaria que a gente cresceu nessa padaria. Eu cresci naquela padaria. Depois eu precisei perder 10 quilos daquela padaria. Maravilhosa, ela ganhou 3 prêmios, a gente viu lá as decorações. Deus primeiro começou ali, eu levei os meninos, falei, olha, Deus primeiro começou aqui nessa casa, aqui nós oramos, e a gente estava ali conversando, e um dos rapazes que nos atendeu, eu entrei e falou, ô Marcão, como é que você vai? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E é um cara que sempre me recebe com muita honra ali, vem falando, depois vê o Bueno, tem 3 pessoas ali, e um desses, Deus falou no meu coração, dá a tua pulseirinha para ele, fala de mim. E eu gastei 10 segundos, 15 segundos para falar assim, olha, pega essa pulseira só para você saber quem precisa ser primeiro na sua vida, sempre. Ele olhou, ele leu, cara, obrigado, não, está certo, obrigado. Quando eu estava saindo, ele me chamou outra vez, Marcão, obrigado. Não perde a tua oportunidade, gente. Não perde a tua oportunidade. Eu gosto de uma coisa que o Marcelo fala. Ele falou assim, eu aceitei Jesus com 40 anos. É 40, né, que você aceitou? Faz tempo, hein, Mar? Não dobrou ainda não, né? Tá bom, né? 40 anos, há 14 anos atrás, ele aceitou a Jesus. E ele fala assim, eu quero fazer tudo o que eu não fiz nos 40 anos que eu deixei
de pregar o Evangelho. Esse deve ser o seu entendimento. Eu tenho quase essa idade. Eu estou com 23 anos a mais do que quando ele aceitou a Jesus, mas eu ainda falo no meu coração, Pai, não deixa eu perder minha oportunidade, porque eu perdi muitas oportunidades. Eu fui um crente religioso, eu fui um fariseu na casa de Deus, porque eu conheço a Bíblia, eu conheço os versículos, eu conheço os propósitos, eu conheço um monte dessa palavra de Deus, mas eu perdi oportunidades. E olho para mim mesmo e falo, Pai, eu não quero mais perder oportunidade. Nem de fazer você crescer, nem de fazer você ou te ajudar e facilitar com que você olhe diferente as coisas de Deus, nem de alguém que eu não conheço. Ou se alguém que eu conheço há muito tempo, quando Deus me conecta novamente, eu apresento. Aquilo que eu não fazia antes, eu faço hoje. Esse tem que ser o seu entendimento, a sua garra, o seu sonho. E aí você é um facilitador, porque o facilitador gera essa urgência na vida das pessoas e na sua própria vida. Você deve aprender a abraçar essa mudança. Nós mudamos, muita coisa trouxe transformação, a gente viu tanta coisa dentro e fora da nossa casa acontecendo, que a gente concorda, algumas coisas a gente não concorda, mas eu tenho que abraçar as minhas frustrações. Não podem me segurar. Eu tenho uma frustração, de ministrar e não ver as coisas sendo transformadas. Essa é a minha transformação. Desculpa, a minha frustração. Mas não é isso que me impede de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Jesus, eu não vou fazer isso aqui, porque não é o momento e nem é, mas eu vou falar. Nós somos ensinados assim, você leva as boas novas. Se alguém não quiser, você fecha a porta, limpa a sua sandália e vai para outro lugar. Você tem que ser o autor disso, de levar as boas novas. Deixa Deus e deixa a pessoa escolher se ela vai abrir o seu coração ou não. Nós somos agentes, facilitadores de alguém que não tem a capacidade, às vezes, mental, a capacidade emocional, às vezes até a capacidade física de ouvir a palavra. E Deus me dá a honra, o privilégio de facilitar. Você vai conversar com o seu cliente, conversa o que você tem que conversar, mas se coloca a postos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está te dizendo. Porque uma hora o Espírito Santo vai falar, é agora. Fala de mim, pergunta isso. Faz essa pergunta. Como essa pessoa vai ouvir o Espírito Santo se eu não falar para ela? Só a minha beleza? Eu sei que eu conquisto bastante coisa com a minha beleza. Pode rir à vontade. Mas isso não ajuda em nada. Em nada se não tiver Espírito. O que você está pensando agora aí? Escreve. O que você discorda? Escreve. Põe diante de Deus. O que está te instigando aí dentro de você, remexendo no seu profundo interior? Escreve. Fala com Deus. Fala com Deus. Porque Deus sempre vai falar com você. Gente, outro ponto que eu quero colocar aqui para você. Você, diante das pessoas que não têm Jesus, vocês vão acrescentar clareza, no mínimo espiritual. Clareza espiritual. Ontem à noite, uma sobrinha minha, ela é minha sobrinha, minha prima, me mandou um texto de uma conversa que ela teve com outra pessoa. Ela me perguntou, eu falei alguma coisa errada? E eu achei lindo aquela conversa que ela teve. Eu não julguei as palavras dela, não fiz nada, eu só falei assim, olha, você trouxe clareza, no mínimo trouxe clareza para essa pessoa. No mínimo você a fez pensar a respeito das coisas de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Você que é facilitador, você que tem esse entendimento um pouco mais aguçado, um pouco melhor, um pouco mais avançado, e você não é melhor do que essa pessoa por causa disso, mas você que já foi atingido pelo Espírito Santo vai poder dizer para ela algo que ela não conhece.
Você está trazendo clareza espiritual. Vou te dar um exemplo aqui desse momento quando o Espírito Santo fala com você. Se você olha para o Sol espalha assim, bilhões de quilowatts sobre a Terra. A energia, a força do Sol, correto? Então ele traz bilhões de quilowatts, uma força tremenda. Mas quando você fica aí no Sol, a não ser que você exagere, o máximo que você pega é um queimado, né? Você vai ficar com aquela cor bonita que todo mundo gosta de ter, aquele bronzeado. Mas, ao mesmo tempo, se você pega um laser, um raio laser, ele usa menos quilowatts, ele não usa todos esses bilhões de quilowatts, mas ele foca ele faz com que aquela concentração de energia saia por um espaço que fura o aço. É assim que o laser trabalha. Ele pega a concentração de energia e faz com que essa concentração saia por um espaço. E aquele foco daquela luz fura o aço. O aço que você pega o martelo, você pega o serrote, você pega tudo e você não consegue furar. A luz e a energia fura. O que eu estou dizendo para você é que esse poder que Deus nos dá, é o poder que segura toda essa terra, o poder que traz todo esse espaço que a gente conhece em ordem. Esse poder de Deus está em você. E quando você foca a sua energia, eu estou falando da energia aqui, mas é o poder do Espírito Santo que está em você, e você pede para que Deus te utilize, te use como instrumento facilitador na vida de alguém, Deus vai fazer assim, ó, e essa palavra vai direto no coração de alguém. Vai direto no coração de alguém. E essa pessoa, no mínimo, vai repensar. E é claro que o que você quer é que ela seja transformada. Nós não queremos apenas criar um queimadinho nas pessoas. Eu não quero que essa pessoa fique queimadinha, tire a sua casquinha e está tudo bem, passou. Não, eu quero que essa pessoa, além de ouvir de Cristo, ela seja transformada e ela tome uma decisão. Ela tome uma decisão. Você, como facilitador, tem que orar por isso. Qual é a decisão que o Espírito Santo está me dizendo que eu tenho que levar a essa pessoa? Talvez não seja naquele dia, talvez não seja naquele momento, mas não fique aí achando que qualquer hora vai acontecer só porque você jogou uma semente ali. A Bíblia fala do corvo que vem para roubar a semente. A Bíblia fala da semente que cai no lugar errado, mas a Bíblia também fala da semente que cai em solo fértil, e essa palavra então produz vida. Amém? Se a sua energia, melhor, se o seu foco diante de Deus está espalhado por toda parte, vai ser difícil, talvez você esteja muito disperso, talvez você esteja pensando em todas as coisas, menos em focar as suas estratégias naquilo que Deus tem e já deu para você. Dá para entender isso? Deus não está chamando você, e Deus nem chama todo mundo para fazer tudo. Às vezes Deus levantou você para salvar uma vida, e essa vida vai produzir milhares de vidas. Às vezes Deus chamou você para salvar 10 pessoas, para falar para 500 pessoas no ano, eu não sei. Sabe o que você precisa fazer? Colocar seu nome nessa cadeira. Onde você está? Coloca o nome dessa cadeira, mas daí você vai se levantar dela. Porque você só vai sentar ali quando você colocar alguém no lugar que você escreveu. Daí a coisa muda. Não sei se você entendeu o que eu falei. Esse não vai ser o seu lugar, vai ser o lugar de alguém que você vai ganhar para Jesus. Gente, é esse entendimento de urgência que nós precisamos ter. 2022, e eu estou terminando agora. 2022, eu sinto que é como se estivéssemos grávidos espiritualmente falando. Grávidos espiritualmente falando. De algo que nós ainda não conhecemos, mas é algo maravilhoso. Pense na mulher grávida aqui. Nós recentemente tivemos um bebezinho vindo aqui. Né? A Sophie. O Noah já está aprontando por aí. Qual que é o nome da sua? A Naomi foi uma das primeiras que veio, né, na pandemia também. Deus está abençoando os nossos bebês aqui, os pais, né? Mas imagine como uma mãe sente
quando ela carrega o seu bebê. Antes de mais nada, eu quero proclamar essa gravidez espiritual em você, aí onde você está. Deus vai gerar algo novo em você. As coisas serão diferentes a partir dessa experiência. Porque quando você gera uma criança, a mulher gera uma criança, a gente não entende, nós homens não conseguimos compreender isso, mas tudo muda. Deus começa a preparar o corpo da mulher, tudo muda. Para ela parece estranho no início, mas de repente se torna um orgulho. Um orgulho. A gente estava assistindo um seriado ontem, e o avô da menina, não, o pai da menina, né? É o pai. O pai da menina estava vestindo um negócio como se ele estivesse grávido, para acostumar, para sentir o que a mãe sente, né? Ele colocou e ele ficava carregando aquele peso. Isso é muito legal, é muito bonito, é divertido, mas o que eu estou te falando é algo muito mais profundo. A mulher vai sentir e ela vai participar desse processo. No início ela não está vendo nada, ela não está enxergando nada, mas ela já crê. Quem é você, quem sou eu para dizer para uma mulher com uma barriga desse tamanho, e dizer para ela, eu não estou vendo bebê, você não está grávida. Essa mulher te bate. Com certeza haverá transformação. Com certeza vai ter um processo. E todo o corpo se alinha para essa chegada. E é isso que Deus está fazendo aqui. Deus vai gerar em nós uma gravidez espiritual e o corpo vai se alinhar àquilo que Deus está preparando. Graças a Deus que nós sentimos que como igreja nós já estamos nos alinhando a isso. Nós estamos buscando esse entendimento. Mas tem um tempo de espera, tem um tempo de ansiedade. Talvez eu esteja no tempo de ansiedade. Talvez seja o meu tempo nesse momento. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ter ansiedade por coisa alguma, então eu estou errado. Eu não tenho que ter essa ansiedade. Eu tenho que buscar, descobrir e qual é o processo que Deus está nos envolvendo nesse momento. E eu queria que você tivesse essa mesma urgência. Porque você tem essa capacidade. Você tem o Espírito Santo morando em você. Ele habita na sua vida e ele transforma você e te dá entendimentos de coisas novas. Não para fazermos como nós fazíamos, e muitos faziam, eu não fazia, porque eu não vim da religiosidade de outra igreja, de outra denominação. Mas as pessoas às vezes vão no domingo de manhã, ficam lá sentadas, rezam, fazem o que tem que fazer, saem dali e pronto, acabou, eu já fiz a minha parte. Só que o cristão não é isso. O crente não faz isso. A sua parte, sim, de vir aqui para o quartel-general, nós discutimos as estratégias, nós falamos aquilo que Deus tem para nós juntos chegamos a esses entendimentos, buscamos o discernimento do Espírito Santo, mas quando a gente sai daqui, é para efetivar aquilo que a gente aprendeu. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, na rua, na chuva, na fazenda, onde for. Onde for. É do Peninha, viu? Quem não sabe. É do Sandro. Vocês não conhecem, é muito novo. Tem gente nova aí que não entendeu a frase. Agora tem outra coisa que, para concluir aqui, eu quero falar com você. Qual é a grávida? Qual é a grávida que em 3 meses pode dizer assim, criança, nasce? A grávida não tem essa autorização. Pelo seu próprio corpo físico. Ela tem que passar por esse processo. Ela tem que passar por esse processo. Sabe por quê? Porque não somos nós que estamos no comando. Deus está nos ajudando a passar e nos dando esse privilégio de passarmos por um processo. Mas é Ele quem está no comando. Não esqueça disso. Deus está no comando. Deus está no comando. A gente está na expectativa. E está tudo bem. Na nossa expectativa, a gente tem que fazer alguma coisa. Sabe por que eu falo isso? Porque o silêncio de Deus é fundamental. A mãe não vê, mas ela sente. A mãe não vê, mas ela conversa. A mãe não vê, mas ela é transformada. O silêncio de Deus, ele é transformado de outra forma. É o silêncio do Senhor que
que rega a terra, que faz a chuva, que nos apresenta o trovão. E as coisas começam a acontecer. Nossa, quando eu paro para ver essa maravilha de Deus, como Ele faz uma criança vir ao mundo, e a gente pode usar esse exemplo para nós. Eu só posso dizer que Deus é todo poderoso, que Deus é poderoso e que nada que Ele já viu na minha vida ou na sua vida vai mudar se eu me manter fiel ao Senhor. Quantas vezes você lê isso na palavra de Deus? Leia o Antigo Testamento, principalmente, você vai ver que Deus faz declarações e promessas para o povo de Israel todo o tempo. Deus chega para os israelitas e fala assim, olha, vocês serão prósperos, a nação de vocês não vai ser dividida, sempre terá alguém da raiz de Davi sentado no trono. Daí ele fala assim, se vocês permanecerem fiéis aos meus mandamentos. Tudo isso que eu estou falando aqui para você é bênção para a sua vida. Se você permanecer fiel aos princípios de Deus. Essa condicional pega a gente. Seu coração, seus princípios, suas tentativas, seus desejos, seus sonhos. O quanto você está disposto a se dedicar a isso. O quanto você está disposto a se dedicar a isso. Ao mesmo tempo que a gente fala de gravidez, eu quero dizer para você, não aborte a sua gravidez, não aborte o seu sonho. Não aborte. A dor do aborto é a dor da morte. A dor do parto é que gera vida. Não aborte o seu sonho. O quanto Deus já falou com você, seja jovem, seja adulto aí com crianças, pais novos com crianças, seja pessoas mais idosas quanto eu. Não aborte o seu sonho. Se Deus tem um sonho para você, olha, enquanto eu estava meditando nessa palavra essa semana e na semana anterior, quantas vezes eu pensei em abortar o meu sonho, em deixar de lado aquilo que a gente tem construído. E Deus me trouxe essa frase, não aborte o seu sonho, porque o sonho gera, o aborto gera morte. O aborto gera morte, mas a dor do parto gera vida. Isso é muito sério. Deus está apenas esperando para ver o que eu vou fazer. O que você fará com o que temos em mãos? Eu vou pular uma parte aqui. E eu quero que você se levante nesse momento. Nós vamos orar. Você vai pegar isso que você escreveu, esse sonho que você tem aí, isso que você conversou com Deus. Você vai prender, ó, a Rô colocou na bolsa dela, está presinho na bolsa ali, ó. Tem outro ali, ó. É esse aí. Você não precisa esconder, eu não vou pedir para você trazer aqui, não. Eu quero que você coloque em algum lugar que daqui a alguns anos, talvez daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns dias você vai olhar e você vai ver o resultado disso. Deus não é Deus só da emoção. Eu trabalho, quando eu prego aqui, eu prego para a tua alma também. Mas Deus é o Deus que trabalha no Espírito. É muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso. Quando você um dia olhar na sua carteira, quando você um dia abrir a sua Bíblia, eu não sei onde você vai colocar isso. Talvez você vai colocar no seu bolso, você vai esquecer, vai lavar e vai se perder. Não importa, eu não sou juiz do que você vai fazer com isso. Mas eu te digo uma coisa. Deus ouve a oração do justo. E Deus sabe que o nosso sonho como igreja, o nosso sonho como liderança, o nosso sonho como pessoas, como indivíduos aqui, Ele quer atender, porque Deus olha para você, como Ele olhou para Davi, que precisou perdoar, e depois o abençoou tremendamente. Como olha para cada um dos seus filhos na palavra de Deus, e como olha para cada um dos nossos filhos aqui. Temos muitos casais com filhos novos aqui, filhos que estão crescendo, filhos que estão entrando na faculdade.
A Fabi só faltava babar quando ela falou para mim do Pedro, que entrou na faculdade. Esse é o orgulho da mãe, do pai. Ver que a sua semente, a semente da qual você depositou ali um DNA, ela está se desenvolvendo, está crescendo, daqui a pouco essa semente está fruto. E daí Deus fala, esse fruto vai permanecer e você vai compartilhar e a igreja vai crescer. Mas o que cresce na realidade é o reino de Deus. Nós não fazemos nada para a nossa glória aqui, nós fazemos para a glória de Deus. Quem tocou na arca, é Uzá o nome dele? Uzá, né? Sabe, Davi estava levando a arca de Deus para Jerusalém, para dançar, como a Ju falou, que ele dançava que nem um doido, que nem um louco. E um dia a mulher dele veio e reclamou porque ele dançava daquele jeito. Você parece um bobo, você parece um louco dançando desse jeito. E Davi falou para ela assim, eu danço, e eu não ligo se as pessoas me acharem desprezíveis, seja o que for, para a honra e glória do Senhor. Ninguém toca na glória do Senhor. Uzá, a arca estava sendo levada, a carroça, sei lá o que estava levando ali, escorregou nas pedras e parecia que a arca ia cair, e Uzá foi ajudar o Senhor. Ele morreu ali mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém toca na glória do Senhor. A arca era a representação para o povo judeu naquela época da glória do Senhor. Hoje você pode ter essa glória de Deus pelo Espírito Santo em você. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Hoje você pode desfrutar dessa glória pelo Espírito Santo que está aí na sua vida. Pela maravilha da glória de Deus. Ora comigo, eu vou pedir só para você orar. Fala assim, Deus, estou animado para 2022. Eu quero entrar nele com coragem e confiança. Mas sendo honesto, estou incerto sobre o que este ano reserva. E isso me incomoda. Sonda-me, Deus. Espírito Santo, acalma o meu coração. Reconheço que a malignidade tem crescido ao meu redor. E muitas vezes eu sinto em meu coração. Por favor, Senhor Jesus, me ajude a entregar a Ti as minhas expectativas, as minhas dúvidas e os meus planos para este ano. Transforma a minha mente conforme me aproximo de Ti. Eu Te buscarei, assim como Davi, com um coração entregue e disposto. Ajuda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e alinhe o meu coração com o Teu, conforme busco os planos que Tens para mim, para minha igreja, para os meus filhos, para o trabalho que eu tenho. Me lembre, Pai, daquilo que o Senhor já me ajudou a superar. Sonda-me, ó Deus, e cura o meu coração. Não importa, Senhor, o que esse ano reserva. Sei que cuidas de mim. Nada é impossível para Ti, Senhor. Restaura-me, Senhor, e me renove. Vou ser relevante e farei a diferença com minhas palavras e com minhas ações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Nós queremos Te honrar. Abençoa os Teus filhos, Pai. Que cada uma dessas palavras, das frases que citamos aqui, ajuda-nos, Pai. Que nenhuma palavra caia por terra. E que o Teu Espírito Santo nos dirija todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha para alguém aí. Olha para alguém aí. Não pergunta o que ela escreveu. Não pergunta o que ela escreveu. Mas eu queria que você dissesse uma palavra de ânimo para ela. Para essa pessoa que está aí. Não importa
qual seja, Deus vai te dizer o que é. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu quero colocar você nessa semana diante do Pai. Desse Pai amoroso, desse Pai que nos ama. Que você possa desfrutar